Primeiro a gente tem que falar de família, né? Eu sou uma pessoa que trabalha com famílias e é muito importante a gente compreender por que a família ela é um peso e ao mesmo tempo um conforto. Porque quando a gente fala de família, quando eu perguntar para vocês assim, o que é família? Qual é o significado de família? Você vai falar que é conforto, que é tranquilidade, que é aconchego, ou que é tensão, ou que é conflito, né? Muitas coisas a gente vai trazer para esse tema, mas a família, ela é de fato muito importante para a gente. E como é que a família interfere na nossa vida profissional e financeira? Isso é muito profundo para a gente poder compreender o quanto nós somos o tempo todo influenciados pela nossa família. E quando eu estou falando de família agora, hoje, especificamente hoje, eu estou falando de todos os tipos de família. Eu estou falando da família pai e mãe, eu estou falando da família só mãe, família pai, família duas mães, família dois pais, família de avós, essas diferentes famílias que hoje se apresentam e que vem cada vez mais trazendo novos significados de família. Então a família, ela é muito importante. E é na nossa família que a gente recebe todas as nossas crenças. Do 0 aos 12 anos de idade, nós recebemos todas as nossas crenças, todas as nossas programações emocionais na nossa família, ou por quem a gente foi criado na nossa família, né? Então, veja bem, o quanto se faz necessário a gente ampliar um pouco esse olhar e já compreender que do 0 aos 12 anos nós recebemos todas as crenças e todas as memórias, todos os aprendizados emocionais ficam impressos em nós. Então toda crença familiar, todo modelo familiar, nós recebemos e nós fica vigente em nós do 0 aos 12 anos. O que isso quer dizer? Se a minha família é conflituosa, eu aprendo a ser conflituosa. Se a minha família é harmoniosa, eu aprendo esse significado. Como é que a minha família lida com o dinheiro? Os meus pais discutem muito por dinheiro, os meus pais só pensam no dinheiro, os meus pais trabalham muito, os meus pais conseguem se divertir, a minha família, o lugar onde eu sou criada, como essas pessoas lidam com a vida financeira, como essas pessoas lidam com a sua profissão. Elas entendem que o trabalho é um lugar de prazer, elas entendem que o trabalho pode estar associado à remuneração prazerosa e satisfatória, porque muitas vezes tem famílias que entendem que para a gente poder ganhar dinheiro e se sustentar, a gente tem que ter muito sacrifício, a gente tem que fazer muito esforço. E essas crenças, toda essa programação emocional acontece na nossa vida do 0 aos 12 anos de idade. Então a influência já está toda dada. A gente vai ao longo da nossa vida com esses aprendizados, com essas crenças, limitantes ou não, porque tem muitas crenças que são potenciais, né? Tem muitas coisas que fazem a gente evoluir, que a nossa família nos traz, que a nossa família nos coloca como aprendizado. Então a gente recebe toda essa programação dentro da nossa família. E aí eu tô falando de todo tipo de família. A gente recebe essa programação. E essa programação a gente vai levando para a vida. E como isso acontece, Cristiane? Acontece de duas formas. Ou a gente repete, ou a gente repele. Veja bem. Então eu recebo essas programações todas, tudo aqui impresso, tudo que emocional ficou impresso em mim, aquilo que me impactou veementemente enquanto criança, aqueles aprendizados, tudo que eu vivenciei na minha família, fica impresso em mim e eu vou levando para a vida. E nessa jornada eu vou evoluindo, eu vou crescendo, eu vou despertando, eu vou olhando algumas coisas. E aí eu assumo dois papéis. Ou eu repito, ou eu vou repelir o comportamento familiar. E esses dois caminhos são dois caminhos importantes, necessários, e são dois caminhos que fazem com que a gente faça autossabotagens. Prestem bastante atenção nisso, tá? Então são dois caminhos que a gente se sabota. Então, quando a gente repete, né, podem prestar muita atenção. Muitos dos nossos comportamentos hoje são repetidos da nossa família.
Pensem hoje como você ganha o seu dinheiro. Se ele é igual à sua família, como sua família ganha dinheiro, ou é totalmente diferente. Diz pra mim aqui. Diz pra mim como você lida com seus relacionamentos amorosos. É parecido com os seus pais ou totalmente diferente? Me diz como a sua maneira de se vestir, de comer, de andar no mundo é igual ou totalmente diferente. Então a gente assume dois comportamentos importantes. E a nossa família influencia total e diretamente nisso, porque a gente recebe toda essa carga de programação até os 12 anos de idade. E aí a gente vai crescendo e vai repetindo isso, repetindo. E nessas repetições a gente vai honrando de forma que pode ser saudável ou não. Porque os bons passos da nossa família, a gente pode repetir, gente. A gente tem que de fato levar para frente. Então, se meu pai é um homem de sucesso e eu quero repetir isso, é que eu também quero ser uma pessoa de sucesso, como a minha mãe, como meu pai, como meu tio, é ótimo. Mas se eu repito os comportamentos que não são saudáveis, eu estou me auto-sabotando. Então, assim, nós crescemos com esses dois comportamentos. Ou a gente repete ou a gente repele. Então, eu vou dar um exemplo mais plausível para vocês. Uma família onde o pai é alcoólatra. Então, ou a gente repete, a gente tem um pai alcoólatra, um filho alcoólatra, um neto alcoólatra muitas vezes. Ou então a gente repele assim, eu tenho um pai alcoólatra, eu não tomo bebida de jeito nenhum, só em pensar em falar em bebida, não gosto de ir a churrasco porque tem bebida, não gosto de ir a evento porque tem bebida. Então eu faço da bebida um processo de afastamento. Então ou eu repito, ou eu vou repelir. Um outro ponto, se o meu pai, como meu pai lida com o dinheiro, meu pai é mais conservador, meu pai quer que eu fez um concurso, meu pai é conservador, quer que eu faça um concurso, então eu assumo uma vida, ou eu viro uma conservadora na forma de lidar com o meu dinheiro, ou eu me torno totalmente diferente. Eu vou ser uma inovadora, eu quero fazer diferente, eu quero arriscar mais, eu não quero buscar um concurso público, eu quero viver a minha vida financeira mais livre, mais autêntica. Então a gente ou repete ou a gente repele todas as crenças, todas as programações que a gente recebeu até os 12 anos de idade. E aí a gente vai passar por uma fase sistêmica, por um olhar sistêmico que é. Bert Helling traz para nós a seguinte frase: o sucesso tem a face da mãe. E é com o pai que a gente ganha o mundo. É com o pai que a gente ganha o dinheiro. Com a mãe, a gente tem o sucesso, a gente tem uma abundância. Eu já disse, já falei sobre prosperidade e abundância. Tem um vídeo meu no YouTube super bacana, super legal sobre prosperidade e abundância. E eu acho que vale muito a pena você assistir. Então, quando Bert Helling fala, o sucesso tem a face da mãe e o pai nos leva para o mundo, com o pai a gente ganha o dinheiro. Essa junção de pai e mãe, ela é fundamental para que a gente possa conseguir prosperar na vida profissional e financeira. Então, quando o Bert fala isso, ele traz para nós um grande desafio. Eu fiz um texto essa semana que dizia assim, hoje até uma cliente minha falou, eu não concordo muito, foi muito interessante. Ela disse assim, o texto dizia assim, uma frase do Bert, que ele dizia assim, quem rejeita um dos pais, rejeita a si mesmo. Então, se eu rejeito a minha mãe, eu estou rejeitando o sucesso da minha vida. Se eu rejeito meu pai, eu estou rejeitando a minha ida para o mundo, a minha independência, o meu ganho financeiro, a minha forma de ser mais autônoma e independente mesmo na vida, assumir minha própria vida, assumir meu próprio carro, né? Comprar meu carro, dirigir a minha vida. Então, quando o Bert traz pra gente isso, ele traz essa grande reflexão e a gente vai sempre lá para o pai e para a mãe, porque se faz muito necessário a gente compreender o quanto o nosso sistema familiar, ele interfere diretamente no nosso ganho profissional e no nosso ganho financeiro. Entendendo, gente, eu quero trazer aqui que o sucesso profissional é diferente do sucesso financeiro.
Tem muitas pessoas que têm um sucesso profissional, estudam muito, batalham muito, adoram o que fazem, amam o que fazem, porém, por uma crença familiar, busca fazer um concurso ou busca trabalhar numa empresa onde ele vai ganhar aquele valor X, que talvez não seja tão suficiente para ele. Pode ser que seja muito suficiente, então ele também alcança o sucesso financeiro. Mas pode ser que não seja tão suficiente para ele. Então, muitas vezes eu também tenho sucesso profissional, mas não quer dizer que eu tenho sucesso financeiro, que eu tenho um financeiro digno, de ter uma vida honrada e uma vida digna mesmo, né? Então, quando a gente assume nosso pai e a nossa mãe, a gente assume essa grande potência. E aí, gente, é muito interessante trazer, e eu falo isso porque com muita clareza. Por quê? Porque eu sei que é difícil quando a gente olha para o nosso pai e para a nossa mãe e olhar para eles como um sucesso e como a saída para o mundo. Eu sei que tem muitas pessoas que tiveram muitas lacunas familiares, que sofreram em lares tóxicos, que sofreram em lares onde era agressivo, abusivo, com o pai ausente ou com a mãe ausente. E eu sempre recebo essas perguntas pelo Instagram, recebo no WhatsApp. Poxa, Cristiane, como assim eu vou honrar meu pai e minha mãe se eu tive uma história tão difícil, se eu tive uma vida, né, familiar tão difícil? E aí eu bato na tecla, né, que ou a gente, com toda essa programação que a gente recebe, ou a gente repete o comportamento familiar, ou a gente repele. Então, quando a gente tem dificuldade de honrar o nosso pai e a nossa mãe, a gente repete comportamentos que não são saudáveis. A gente vai fazendo repetições não saudáveis do comportamento familiar. Por quê? Porque é uma forma da gente sabotar. Porque quando eu não assumo a minha própria força, que é o meu pai e é a minha mãe, de alguma forma, inconscientemente, esse sistema fica desequilibrado. E nesse desequilíbrio, a gente se sabota sem saber, porque a gente não se percebe, a gente não se vê merecedor. Uma vez que eu desequilibro o meu sistema familiar, uma vez que eu não respeito o meu pai, uma vez que eu não respeito a minha mãe, eu sei, lá dentro de mim, no meu inconsciente, sempre vem algo que diz, que traz o desequilíbrio do meu sistema familiar. Então eu não me sinto merecedora na vida. E esse comportamento, gente, é totalmente inconsciente. Então, se eu não me sinto merecedora, o que acontece? Eu me inscrevo num curso e não termino o curso. Ou eu faço um curso e não boto o curso para andar. Eu boto aquele diploma na gaveta. Eu coloco todo aquele conhecimento guardado no baú. Eu não levo para frente. Ou eu desisto dos projetos, eu começo a fazer um projeto e desisto. Ou eu faço um projeto e o projeto não vai para frente, não emplaca. Mesmo com toda a competência, mesmo com toda a sabedoria, eu vou lá, me dedico e invisto. E a gente tem a sensação, olha a sensação que a gente tem, que a gente faz muito, muito, muito e não emplaca, e não acontece. Por quê? Porque a gente auto-sabota. Porque uma vez que a gente sabe inconscientemente que eu não estou honrando essas duas forças do meu pai e da minha mãe, eu não me sinto merecedora na vida. Eu não me sinto merecedor. Então a gente começa a repetir ou repelir. A gente começa a repetir os comportamentos que não foram saudáveis. Ou então a gente começa a repelir os comportamentos que foram saudáveis, que foram coisas boas que a gente pudesse fazer na vida. Então, vamos lá. Então, quando a gente fala de repetição, as repetições sistêmicas, vamos lá. As repetições sistêmicas são muito importantes. Por quê? Quando a gente, enquanto ser humano, a gente tem o desejo de pertencer à nossa família. Essa é uma necessidade, eu já falei disso numa outra live. Essa é uma necessidade nossa, uma necessidade do ser humano, do pertencimento. E a gente quer muito pertencer à nossa família. Então, quando a gente começa a repetir comportamentos, o que a gente faz de autossabotagem? Olha as nossas autossabotagens. Eu começo a não ganhar mais dinheiro do que o meu pai com a minha mãe, com respeito ao meu clã. Como eu vou ganhar mais dinheiro do que meu pai e minha mãe?
como eu vou ganhar mais dinheiro do que os meus irmãos? E aí, com medo de não pertencer, eu me saboto para continuar ali no clã. Essa é uma forma de autossabotagem. Uma outra forma de autossabotagem é... Pegaram, gente, essa forma de autossabotagem? Eu não consigo... A outra forma de autossabotagem é... Eu não vou adiante porque eu fico com receio de ir além deles. Eu tenho medo de ir além deles. Então, se meu pai e minha mãe fizeram aquilo ali certinho, direitinho, e daquele modelo ali deu certo, eu não vou além. Porque eu tenho receio de dar errado. Então, essa também é uma forma de se sabotar. É uma forma de continuar pertencente e é uma forma de não ir para a vida. Porque eu sempre falo disso. Geração vem da palavra evolução. Nós temos o dever de ir além dos nossos pais. E ir além dos nossos pais não quer dizer que sejamos melhores do que eles. Quer dizer que a gente pode estar indo, evoluindo as próximas gerações. Então, se os meus pais conseguiram ganhar aquele valor, conseguiram ter aquela profissão, eu posso ir além deles. Eu posso aprender com eles e com os recursos que eles me deram, ir além. Então, uma outra forma de autossabotagem é quando a gente não quer ir além, porque a gente fica com receio de ter mais do que os nossos pais. Isso é muito grave, gente, isso é muito sério, isso é muito comum acontecer. Sabotagens, a gente se sabota por todas essas influências, por todas essas crenças limitantes que a gente recebe e por todo esse medo de assumir a nossa própria vida. Uma outra forma que atrapalha a gente ganhar, e é uma forma também de autossabotagem, é a gente incluir as pessoas que foram excluídas do nosso sistema. Quando a gente está identificado com alguém do nosso sistema que foi excluído. Eu já falei numa live e eu posso repetir aqui para vocês. Quando a gente exclui alguém do sistema familiar, esse sistema fica em desequilíbrio. E sempre uma pessoa da próxima geração se identifica com essa pessoa para que a gente possa incluir essa pessoa no sistema. Então veja bem, uma forma de autossabotagem é a identificação. Como assim, Cristiane? Então vamos supor que na família do meu pai, o meu avô, ele faliu e perdeu todo o dinheiro. E com isso, a vida do meu pai e a vida dos meus irmãos ficaram muito ruim. A vida da minha avó ficou muito ruim, porque o meu avô perdeu todo o dinheiro. Isso é uma suposição, tá, gente? E aí, todo mundo ficou com raiva do avô. Esse avô foi excluído. Isso virou uma vergonha na família. Então, o que que acontece? O neto, a próxima neta ou o neto, pode se identificar com esse avô. Ele pode começar a ganhar o dinheiro dele, criar negócios, fazer situações que ele possa ganhar dinheiro, e aí ele ganha dinheiro e perde. Ganha dinheiro e perde. Então ele vai sempre fazer esse movimento de ida e volta, de ganho e perda. Para quê? Para que o sistema possa olhar para esse avô que um dia faliu e que foi excluído. Então, por identificação também das pessoas, a gente também se sabota. E é importante a gente incluir todas as pessoas do sistema. Então, quando eu falei para vocês trazerem papel e caneta, aproveitem para anotar aí todas as pessoas na sua família que tiveram sucesso, todas as pessoas da sua família que tiveram fracassos financeiros, ganhos e perdas drásticas, falência. É muito importante que você tenha isso claro no seu sistema familiar, para que você olhe para todos eles, olhe para a história deles e cresça com essas histórias. Porque todos os erros dos nossos antepassados, todos os equívocos que o nosso sistema familiar cometeu, que aconteceu com eles, servem para nós, nessa geração, como aprendizado, gente. Então, quando eu olho para essas pessoas, eu trago um tio que foi à falência, eu trago um avô que perdeu dinheiro com amante. Olha só que interessante, também isso é muito sistêmico, tá?
Eu trago uma mulher que tinha sucesso financeiro, mas decidiu ganhar menos, se sabotou para que o marido pudesse ficar equilibrado no sistema, ou se sentir superior, ou porque o marido ficou se sentindo intimidado com ela estar ganhando mais. Isso tudo a gente vai vendo dentro do nosso sistema familiar, trazendo todas essas pessoas. Olha para os seus tios, para os seus avós, para as pessoas que ganharam muito dinheiro, né, para as pessoas que perderam dinheiro. Isso tudo, gente, te compõe hoje. Todas essas pessoas compõem a sua vida hoje e compõem como as suas crenças. Veja bem, se nós recebemos todas as nossas crenças do 0 aos 12 anos no nosso seio familiar, na nossa família, então veja só, se o meu pai tem uma crença de que ganhar muito dinheiro torna as pessoas arrogantes, porque ele teve um irmão que ficou arrogante, eu recebo essa crença. Olha, não posso ganhar muito dinheiro, porque quem ganha muito dinheiro fica arrogante. Então, se eu tenho na minha família um homem que ganhou muito dinheiro e ele faliu e que a família toda ficou muito mal por conta disso, eu posso fazer um link dentro da minha família que chegar à falência, a falência é um prejuízo, então eu não vou nunca querer ter um negócio, eu nunca vou querer ganhar muito dinheiro, porque eu posso ir à falência. Então, a gente conhecer o nosso sistema familiar, conhecer como a nossa família lida com o dinheiro, como a nossa família lida com a profissão, se as pessoas compreendem que para ter uma profissão, para ganhar dinheiro, tem que ter muito sacrifício, ou a minha família consegue associar a profissão com amor, com propósito de vida, isso tudo faz com que a gente compreenda como a gente lida hoje com o nosso dinheiro, como a gente lida hoje com a nossa profissão. E aí a gente vai compreender com o que a gente está identificado, com que crenças a gente está identificado. Vocês estão entendendo o que eu estou trazendo para vocês? Olha, Silvia escreveu aqui: nunca vi muito dinheiro circulando na minha família, mas sempre muita dedicação ao trabalho. Então, veja só, Silvia, isso também pode ser uma crença. Por quê? Muita dedicação ao trabalho quer dizer o que isso? Eu tenho que me sacrificar muito, eu tenho que me dedicar muito, eu tenho que fazer muito para ganhar meu dinheiro. Mas mesmo assim o dinheiro não é o suficiente. Então essa é uma crença ainda do sacrifício, que eu tenho que fazer muito. Então isso tudo faz com que a gente vá se ampliando e compreendendo como a gente lida com o nosso dinheiro hoje. Como a gente lida com a nossa profissão hoje. Eu posso ter sucesso na minha profissão? Eu posso ser uma pessoa que tem sucesso? Eu vou me sentir maior do que os meus pais? Eu vou me sentir melhor do que os meus irmãos? Eu posso ter sucesso sem que eu me sinta maior e melhor do que eles? Ou eu acredito que muitas crenças que são desenvolvidas na família estão aqui impressas em mim, estão impressas em você. Então, muitas crenças religiosas que são: quem ganha dinheiro, quem rico não anda... Como é que é? Quem é rico não passa na agulha, não é isso? Quem tem dinheiro não passa no buraco da agulha. O rico não ganha o reino dos céus. Só ganha dinheiro quem faz coisas ilícitas. Isso tudo são crenças. Eu vou dizer para vocês uma crença que eu tinha. Olha que coisa interessante. Eu me lembrei disso essa semana, até conversando com uma pessoa, me lembrei disso. Eu tinha uma crença que ganhar dinheiro, ter muito dinheiro, dava trabalho. Era até uma brincadeira entre os meus amigos, quando a gente... Desses papos quando a gente fala assim... vou jogar na loteria, vou fazer isso, se eu ganhar na loteria eu vou ganhar isso, se eu ganhar na loteria eu vou fazer aquilo. Todas as vezes que tinha essas brincadeiras comigo, a minha frase era a seguinte: e eu nem jogo, porque se eu ganhar dinheiro, ter muito dinheiro dá muito trabalho. Dá briga na família, as famílias rompem, e briga entre os irmãos. Ou seja, ter dinheiro dá trabalho. Ter dinheiro gera confusão familiar. Eu vim com essa crença. Olha que coisa interessante. E revisitar essa crença me faz estar mais plena com a minha própria vida, com o meu próprio propósito. Então, gente, essas crenças todas norteiam a nossa vida, e a gente compreender que essas duas potências, o nosso pai e a nossa mãe, a mãe é a cara do sucesso.
E o pai nos leva para o mundo. É com o pai que o dinheiro vem. É honrando esse pai que esse dinheiro chega para nós de forma abundante, de forma plena. E aí, Cristiane, como fazer isso? Como honrar meu pai e minha mãe, e papai e mamãe, nessa situação tão adversa que eu tive familiarmente falando? Como revisitar essas crenças? Qual é a solução para isso? Qual é a solução? Fala exatamente isso. É isso aí. Qual é a solução para a gente poder seguir de forma plena para a nossa profissão e para a nossa vida financeira? Primeiro ponto. Olha as dicas, hein? Primeiro ponto. Honrando o nosso pai e a nossa mãe. Não importa se você foi criado pela avó, pela tia, pela empregada. Não importa se você não teve a presença dos seus pais. Não importa se seus pais foram pessoas que tiveram situações muito adversas com você. Esse homem e essa mulher, eles foram um portal para que você chegasse ao mundo. E você pudesse estar aqui hoje, nesse momento, me ouvindo. Aqui ao vivo ou gravado. Então, esse homem e essa mulher foram um portal para que você chegasse ao mundo. Então, honrar essas duas forças é honrar você mesmo, porque essas duas forças estão dentro de você. O meu pai está dentro de mim e a minha mãe está dentro de mim. 23 cromossomos da mãe, 23 cromossomos do pai. Inegavelmente, isso é biológico. Então, quando eu nego uma das partes, eu estou negando a mim mesma. Então, para eu assumir a minha segurança financeira, para eu assumir a minha profissão, de forma com que eu tenha a força na vida, eu preciso honrar pai e mãe. Esse é o primeiro ponto. E honrar, gente, é trazer para dentro. Entender a força deles dentro. O segundo ponto é a inclusão. É e se faz necessário você olhar para todo o seu histórico familiar, todo o seu histórico ancestral. Pergunta seus pais, pergunta seus avós se eles estão vivos, seus tios, seus irmãos mais velhos, como eles lidavam com o dinheiro, se alguém faliu na família, se alguém foi excluído por isso, se teve algum homem que perdeu dinheiro em jogo com mulheres, se teve alguma mulher que deixou de ganhar dinheiro para poder se casar. Isso tudo te compõe hoje. E quando você pegar todas essas pessoas, todas essas histórias, você vai incluir elas no sistema. Porque em algum momento essas pessoas foram excluídas. E para que você não se identifique com essas histórias, você traz elas para perto. Escute essas histórias, honre cada uma delas e veja com os equívocos deles, com os erros deles, o que você pode aprender com isso e ir além. Ir além, tá? Um terceiro ponto é descobrir as suas crenças familiares. Vamos lá, gente. É muito necessário que você compreenda o que é que está impresso aí em você. Quais são as crenças familiares que você tem? O que seu pai dizia, o que seu pai acreditava, o que sua mãe acredita? Será que para ganhar dinheiro tem que ter muito sacrifício? Ou a pessoa que tem dinheiro é arrogante? Ou a pessoa que o rico não entra no reino dos céus? Ou quem tem muito não dorme direito? Tem muitas crenças familiares que a gente vai assumindo de forma religiosa ou crenças mesmo dos nossos próprios pais, dos nossos próprios antepassados. E essas crenças estão aqui com a gente, nesse momento. Como eu disse para vocês, eu tinha uma crença que ganhar dinheiro dava muito trabalho. Ter dinheiro causa briga na família, causa rompimentos, causa briga entre irmãos. Isso tudo são crenças que a gente vai levando. Porque se o seu pai um dia, olha só, se sua mãe ou seu pai um dia deixou de falar com o irmão por conta de uma briga de uma casa de herança, você traz isso impresso para você. Ter alguma coisa, ter dinheiro gera confusão. Então, olhar para as suas crenças limitantes, olhar para todas as crenças que você recebeu dos 0 aos 12 anos de idade. Isso estão tudo crença. Compreender que isso faz parte de você. Trazer essas crenças, incluir todas as pessoas, honrar o seu pai e sua mãe. Se você não honrar seu pai e sua mãe, você dificilmente vai ter sucesso financeiro.
Você pode até ter, mas você perde. Você pode até chegar lá, mas você perde. Você começa a fazer um projeto e esse projeto vai para trás. Você começa a fazer um curso super bacana e isso vai para trás. Por quê? Porque quando a gente não honra as nossas raízes, a gente se sente desequilibrando o sistema, a gente se sente em débito e aí a gente não se sente, gente, merecedor de ter sucesso e abundância. Então a gente sabe inconscientemente, quando a gente não olha para o nosso pai, olhando para ele de forma grande, a gente sabe inconscientemente que algo ali não está funcionando. Então, honrar pai e mãe, incluir todas as pessoas do seu sistema familiar que perderam dinheiro, que tiveram dificuldade com dinheiro. E o terceiro ponto, olhar para todas as crenças limitantes da sua família. Todas as crenças limitantes que a sua família passou para você e que estão impressas em você e que a gente está levando aí adiante. Um quarto ponto que eu considero assim também, tal qual importante como honrar pai e mãe, é você descobrir se você está repetindo ou se você está repelindo o comportamento dos seus pais, do seu sistema familiar. Nós estamos, inevitavelmente, ou repetindo o sistema familiar, reproduzindo o que nossa família fazia, ou a gente está repelindo, a gente está fazendo totalmente o contrário. E uma pergunta que você pode se fazer agora é: eu lido com a minha vida financeira como os meus pais, de forma conservadora, ou eu sou inovadora? Eu repito meus pais, meu pai é mais inovador, ou eu faço um distanciamento, eu me torno mais conservadora? Compreender se você está repetindo ou repelindo o comportamento familiar. E por que isso se faz necessário? Para você compreender por que você está fazendo isso. Porque essas duas maneiras não são saudáveis para você. Quando a gente repete o comportamento familiar, reproduz o comportamento familiar, a gente não vai além deles. A gente fica com receio de ir além. E quando a gente faz totalmente o contrário, a gente está dizendo inconscientemente: o que vocês fizeram não foi bom, o que vocês fizeram não foi legal e eu quero fazer totalmente o contrário. Então, de alguma forma, ou repetindo ou repelindo, eu estou ainda totalmente influenciada pelo meu sistema familiar. Sendo repetindo ou repelindo, eu estou influenciada pelo meu sistema familiar. E qual é o case disso aí, Cristiane? O que então eu vou fazer? Se eu repetir, eu estou influenciada pelo meu sistema familiar. Se eu estou fazendo totalmente contrário, eu estou influenciada pelo meu sistema familiar. Compreender essa dinâmica e buscar trazer para dentro o que te faz de fato feliz, o que de fato te dá prazer, qual é o seu caminho a seguir. Você pode buscar a sua história. Você não precisa provar para o seu pai e para sua mãe que você consegue fazer mais que eles. Você não precisa provar para o seu pai e para sua mãe que você faz igual a eles porque deu certo. Você pode seguir o seu caminho. Muitas pessoas, gente, eu recebo essas pessoas diariamente. Muitas pessoas vêm constelar e elas fazem um esforço danado, um esforço descomunal, gasto de energia para provar para o pai, para a mãe, para toda a família que ele consegue fazer diferente, que ela consegue fazer diferente, que esse diferente é muito melhor. E isso faz com que eu só esteja me rebelando contra a minha família, rebelando contra aquele modelo e não seguindo o meu próprio caminho. Seguir o meu próprio caminho é saber aquilo que vibra no meu coração. Porque aí sim, quando eu encontro qual é o meu propósito, aquilo que eu faço com amor, eu não quero provar nada para ninguém. Eu quero simplesmente ser eu. Eu quero simplesmente viver a minha essência. Eu quero simplesmente viver o meu poder criativo de independência, de autogestão e de independência financeira e profissional. Então é importante você se perguntar, você está repetindo o comportamento da sua família ou você está repelindo, fazendo totalmente o contrário? Porque se você ainda estiver fazendo uma coisa ou outra, você precisa se encontrar profissionalmente e financeiramente.
despertar o que é necessário e importante para você, qual é o seu propósito de vida. E um outro ponto importante que a gente pode falar aqui é como é que a gente vai, né? E aí assim, vamos lá. Sim, quando a repetição é negativa. Então vamos lá. Como é que a gente sai dessa esfera de repetir, porque eu posso ir além, ou repelir? Quando eu aceito tudo do jeito que foi. Quando eu começo a olhar para a minha vida, para o meu sistema familiar, para a forma com que meus pais lidam com o dinheiro, para a forma como meus pais trabalham, como eles ganharam o sustento dele, como eles viveram a vida deles com os meus irmãos. Quando eu aceito tudo do jeito que foi, eu assumo a minha força. Eu saio do lugar do vitimismo. Eu saio do lugar da mágoa. Gente, pessoa que vive na mágoa com a família, ela não prospera. Não prospera. Uma pessoa que vive indiferente à sua família, uma pessoa que vive magoado com a sua família, ela não prospera. Porque a mágoa, gente, não vive do lado de fora, a mágoa vive dentro. Então, é importante aceitar tudo do jeito que foi. Aceitando tudo do jeito que foi, a gente pode perdoar. A gente pode aceitar o sistema. E a gente pode se perdoar. A gente pode se auto-perdoar. A gente pode entender por que a gente estava ali naquela cena, por que eu discuti com meu irmão, por que eu tive dificuldade com meu pai, e aceitar tudo do jeito que foi, olhar para essa história, se perdoar, assumir sua própria vida e seguir. Pessoas magoadas, pessoas indiferentes à sua família e pessoas que se fazem de vítima, elas não prosperam. Por que uma pessoa magoada ela não prospera? Porque ela se magoa, toda mágoa gera uma vítima. Então eu estou magoada com a minha mãe, e aí eu vou e falo, eu não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo porque é minha mãe, aí eu me vitimizo. Então se eu me vitimizo, eu me saboto. Por que eu me saboto? Porque eu sei, lá no fundo, no meu inconsciente, que eu tô magoada com uma história, que eu posso assumir a minha própria vida, que eu posso assumir minha própria história, eu já sou adulta. Aquela história aconteceu, foi difícil, foi, mas isso é a minha força. Eu posso me ressignificar a partir disso. Hoje uma cliente fez uma pergunta muito importante, ela disse assim, Xane, então assim, se eu não tive meu pai, eu não tenho mágoa por ele, eu não convivi com ele, eu posso seguir a minha vida mesmo assim? Claro que você pode. Aí ela falou assim, às vezes eu fico pensando que se fosse diferente, se eu tivesse convivido com meu pai, minha vida seria diferente. Sim, mas talvez não seria você. Pensa bem. Se você não tivesse esse pai, não seria você hoje. Se você não tivesse essa mãe, não seria você hoje. E isso é muito fácil a gente trazer, por exemplo, para quem tem filhos. Você que tem filho. Se você não fosse o pai desse filho, não seria o seu filho hoje, esse filho que você tanto ama, que você abraça, que você quer o melhor para ele. Se você quisesse que fosse se você como homem, se você desejasse que a mãe dele fosse diferente, você também está querendo que o filho seja diferente. Não é o seu filho que você está amando. Se você como mãe, né, queria que não fosse esse pai para ele, você está justamente dizendo o quê? Eu não quero esse filho. Porque esse filho que você tem hoje, ele só é possível por conta desse pai e dessa mãe. Então, você precisa se aceitar a sua força com o seu pai e com sua mãe. Porque se não fosse o seu pai e não fosse a sua mãe, não seria você hoje, seria outra história, seria outra situação. Então, se faz necessário aceitar a história, a sua história do jeito que ela foi. Olhar para sua mãe e dar um significado para ela. O que a sua mãe significa para você hoje? Essa pergunta ela é profunda e importante. Você pode até anotar no seu papelzinho aí. O que a sua mãe significa para você hoje? O que o seu pai significa? Porque quando a gente fala família, a gente fala família é tudo, família é aconchego, família.
Mas quando a gente traz para o íntimo, quando a gente traz para o estreito, como eu gosto de dizer, qual é o significado que a sua mãe tem na sua vida? Qual é o significado que o seu pai tem na sua vida? Isso diz muito da sua vida profissional, sua vida financeira. E, gente, eu não tô falando só da vida profissional financeira, não. É porque hoje o tema é esse, tá? Mas prestem atenção. Quando eu tenho uma vida truculenta com o pai, com a mãe, você pode ter certeza que as mesmas batalhas que você tem com seu pai, com a sua mãe, é as batalhas que você tem no seu relacionamento amoroso. Essa pessoa com quem você escolheu para estar ao seu lado e seguir a jornada da vida, são as mesmas batalhas que você tem com seu pai e com a sua mãe, as mesmas truculências que você teve com seu pai e com a sua mãe, você está reproduzindo no seu relacionamento amoroso. Essa pessoa que você escolheu para estar ao seu lado. Então, busque agora para você qual é o significado que você dá para essa mãe, qual é o significado que você dá para esse pai. Faça essa pergunta de forma verdadeira, com você mesmo. Não estou aqui com nenhum julgamento, de uma forma verdadeira. E aí eu quero trazer uma outra coisa, que é o significado e a importância, né? Assim, é importante, se faz necessário que as pessoas com quem você convive, a sua família, os seus pais, a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos, saibam o quanto eles são importantes para você. E para que eles saibam disso, é necessário que você também descubra qual é a importância que essa pessoa tem na sua vida. Mensura isso para você. E diz, quanto tempo tem que você não olha para sua esposa ou para o seu esposo, seu companheiro, e diz, você é importante para mim. Quanto tempo tem que você olha para o seu pai, para sua mãe e diz, vocês são importantes para mim. Dê a importância a quem é importante, tá?